Graça e paz. Hoje quero dar sequência ao estudo com vocês e a palavra ela é bem curiosa e traz um ensinamento a respeito da soberania de Deus e a sua eleição, a eleição soberana do Senhor. Então, o texto base está em Gênesis 25, versículo aqui no 21 a seguir. Então, a Bíblia vai falar aqui já dos filhos de Isaac. Isaac que era filho do Abraão e que Deus, através dele, vai dando sequência ao plano da redenção. Então está escrito assim no versículo 21 no capítulo 25 de Gênesis. E Isaac intercedeu ao Senhor pela sua esposa, porque ela era estéril. E o Senhor ouviu a intercessão dele. E Rebeca, sua esposa, concebeu. Então, esse versículo 21 aqui mostra que Isaac era casado com Rebeca, já fazia 20 anos, um bom tempo, e a Rebeca ainda não tinha concebido. Ela ainda não tinha engravidado, porque ela era estéril. O que o Isaac fez? Claro, ele lembrou do seu pai Abraão, Deus abençoou Abraão dessa forma, ele lembra e vai falar com Deus, ele intercede, ele ora, ele clama a Deus e Rebeca concebeu, ou seja, ela engravidou. Aí o que aconteceu? No versículo 22, e os filhos lutavam dentro dela. E ela disse, se é assim, por que sou eu assim? E ela foi consultar ao Senhor. Aqui é uma coisa bem interessante, hein? Tinha duas crianças no ventre de Rebeca, eles estavam lutando. É verdade, isso aqui é o que está escrito, eles estavam lutando. Não sei se estavam brigando, qual que era a questão aqui, mas já havia uma diferença entre os dois aqui. E nós vamos ver como serão dois povos bem separados, bem distintos, né? Desde a pessoa deles também, de uma personalidade mais tranquila, outro de uma personalidade mais agressiva, mas a gente vai ver esses dois homens aqui, o Esaú e o Jacó, né, nós vamos estudar bastante sobre eles, aqui eles já estavam lutando, havia já uma disputa entre os dois, né? Havia uma disputa e isso vai ser levado por toda a vida deles, né? Então eles estão aqui lutando dentro dela. E Rebeca, né, uma mulher que, a primeira vez que ela estava grávida, ela não tinha a sogra dela, Sara não estava por ali, claro, tinha a Quetura, que era a esposa do Abraão, de repente poderia conversar alguma coisa, mas ela faz o que é certo, o que é correto. Ela se sente incomodada com aquela luta das crianças dentro dela e ela vai conversar com Deus. Vai conversar com Deus. É isso que nós devemos fazer. Se nós percebemos que tem alguma coisa estranha acontecendo e nós temos dúvida, nada melhor do que consultar ao Senhor, orar, abrir a Bíblia, realmente aprender com o Senhor. Rebeca, que tinha vindo lá da casa do Labão, ela que era irmã do Labão, Betuel, o pai dela, a gente tinha até uma certa dúvida, será que eles criam em Deus mesmo? Mas a verdade é que ela foi levada até o Isaac e com toda certeza ela aprendeu a respeito de Deus, aprendeu toda a história, ela ouviu a história de Abraão e Sara, ela aprendeu dos milagres que Deus havia feito, então ela sabia que podia contar com o Senhor, ela sabia que podia buscar auxílio de Deus. Então ela faz isso, ela vai consultar o Senhor. Tá? Qual foi a resposta de Deus para ela? Deus dá uma resposta. Tá? Ele não deixa ela sem resposta, Deus dá uma resposta. No versículo 23, e o Senhor lhe disse, veja, o Senhor lhe disse, 2 nações estão no teu ventre, e 2 tipos de povos se dividirão das tuas entranhas. E um povo será mais forte do que o outro povo, e o mais velho servirá o mais novo. Então, o que Deus está dizendo aqui? Então a gente entende por que houve aqui dentro desse governo, desse comando de Deus, porque houve até essa luta ali daquelas crianças que ainda estavam sendo formadas. Deus,
ele ordena tudo isso para que a Rebeca vá conversar com ele, e aqui ele faz uma revelação para Rebeca. Dentro de você existem dois povos. Deus estava dizendo que eles seriam inimigos. E Deus revela algo surpreendente aqui. Ele diz que o mais velho servirá ao mais novo. Isso aqui é muito interessante, porque qualquer pessoa que estuda aqui a Bíblia, o Antigo Testamento, aqui você vai perceber que o filho primogênito sempre tinha a primazia. O primogênito sempre era o herdeiro. O primogênito que era aquele filho que iria herdar as bênçãos materiais, em todos os sentidos. Mas Deus aqui ele faz uma inversão. Deus está dizendo para Rebeca: eu resolvi que o mais velho servirá o mais novo. Aqui é algo assim que nós precisamos parar e pensar. Nós vamos descobrir depois do nascimento deles que o mais velho, embora fossem gêmeos, você pode falar, mas não eram gêmeos, não tinham a mesma idade, né? Mas mesmo assim, quem nasce primeiro, o que nasceu primeiro foi Esaú. E quem vem depois, segurando o calcanhar, segurando o pé dele, foi o Jacó. Então Esaú seria o mais velho. Então aqui Deus está determinando, Deus está revelando a sua vontade soberana a Rebeca, dizendo que o mais novo seria o portador da bênção de Deus. O mais novo é que herdaria as bênçãos prometidas a Abraão e depois a Isaac. É isso que Deus está dizendo. E o Esaú, que era o mais velho, iria servir o mais novo, ou seja, ele não seria o portador da bênção. Ele não seria usado por Deus para que a sua geração chegasse até Jesus Cristo. Não, Deus iria usar o Jacó para esse fim, para que Deus realizasse o propósito dele da redenção, para que a partir de Abraão, depois Isaac, Jacó, e vem toda uma sequência, e nós podemos ver isso até no Evangelho de Mateus, você vai ver toda essa sequência. Então Deus ele rejeita o Esaú, que era o mais velho, e ele vai dar para o Jacó esta função, vai dar para o Jacó esta bênção. A grande questão aqui é porque Deus fez isso. Aí vem uma questão, Deus está dizendo para Rebeca aqui, que isso vai acontecer. A nossa questão é por quê? Primeira argumentação que nós poderíamos dizer é que Deus olhou um pouco para frente ali e viu que o Esaú não se interessou muito pela bênção. E que o Jacó estava interessado nessa bênção. Que o Esaú não se interessou muito em assumir essa responsabilidade de herdar as bênçãos de Abraão e de Isaac, e por isso Deus o descartou. Mas calma, eles não haviam nem nascido ainda. Nem nascido. Aí vem outra argumentação, você pode falar, não, mas então Deus viu o futuro, Deus olhou para frente. Claro, Deus é onisciente, da presciência, Deus faz com que Deus veja o futuro. Isso sim, sem problema, isso é uma verdade, Deus vê o futuro. Mas por que ele vê o futuro? É porque ele determina o futuro. Ele sabe o que vai acontecer porque ele determinou. É o que Deus está dizendo aqui. Eles não haviam nem nascido e Deus já está dizendo: o mais velho servirá o mais novo. Então entenda isso. E aí você pode falar, mas Deus viu que o Jacó era melhor. Não. Você não estudou a Bíblia então para você falar isso, para você pensar dessa forma. Eu não sei qual dos dois era pior. Eu não sei. O Esaú era terrível. Esaú era terrível. Vendeu a primogenitura, trocou a primogenitura por um prato lá de um guisado. Depois ele não dá aquela atenção que deveria dar pelo fato dele ter sido primogênito. Então ele comete erros, depois vai cometer mais erros. A gente percebe um caráter bem terrível do Esaú. E aí você pode falar lá, mas o Jacó era bonzinho. Não, estude ali a Bíblia. Jacó não era bonzinho. Jacó era enganador, o próprio nome, né? Eles já puseram o nome de usurpador, enganador, e
era o que o Jacó sabia fazer. Era enganar, era passar a conversa nos outros, mentir. Ele mentiu que era Esaú, ele comete algo terrível. Então, o argumento de que Deus olhou no futuro e que daí Deus resolveu escolher o Jacó é um argumento totalmente falho. Basta ler a Bíblia e você vai descobrir que, pelo caráter santo de Deus, Deus não escolheria nenhum dos dois. Não foi pelas obras, não, de jeito nenhum, não foi. Aí entra uma questão, né? Nós hoje, né? Você, se você é cristão, se você crê em Jesus Cristo, por que é que você crê? Porque você foi abençoado por Deus. Deus escolheu você para que você cresça. Deus elegeu você. Sim, isso é uma verdade bíblica. Veja lá em Efésios 1,4, não está escrito que Deus os escolheu antes da fundação do mundo? E no versículo 5 não está escrito que Ele nos predestinou? É uma verdade bíblica. Acontece que se você não quer aceitar a verdade bíblica, você tem que mudar o texto. E vai ter que mudar até essa história aqui, porque aqui Deus está falando de eleição. Deus está falando. Em Malaquias, né, tem gente que só lembra do livro de Malaquias quando vai falar de dízimo, né? Só pensa em dinheiro. Esquece de estudar a palavra de Deus de uma forma séria. Nós estamos falando da palavra de Deus com seriedade aqui. Não é algo voltado para finanças, para bênçãos financeiras, não. É a palavra de Deus, que a palavra de Deus está nos ensinando. Então o profeta Malaquias ele fala uma coisa interessante, ele vai repetir essa passagem aqui. Porque o povo de Israel estava se distanciando de Deus e Deus está exortando esse povo através do profeta Malaquias para que eles se voltem a Deus. Então Deus fala assim, Malaquias no capítulo 1 já, logo no capítulo 1, ali no versículo 3. E eu aborreci Esaú e fiz dos seus montes e de sua herança dejetos para os dragões do deserto. Enquanto Edom diz, estamos empobrecidos, mas retornaremos e edificaremos os lugares desolados. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Eles edificarão, mas eu derrubarei, e eles os chamarão a fronteira da maldade, e o povo contra quem o Senhor tem indignação para sempre. Veja que o profeta está falando que Deus amou o povo de Israel, amou a Jacó, e Deus ele aborreceu Esaú. E Deus está prometendo que o que os edomitas são os descendentes do Esaú. O Esaú ele é conhecido por Edom também. Edom que significa vermelho, porque ele trocou a sua primogenitura por um guisado vermelho. Então ele tem esse apelido Edom, vermelho. Então os edomitas são os descendentes do Esaú. E Deus está dizendo aqui que iria derrubar o que eles construíssem, porque Deus aborreceu o Esaú. Né? E por que Deus não aborreceu Jacó? Porque ele não quis aborrecer. Se Deus aborrecesse os dois, odiasse os dois, descartasse os dois, ele estaria sendo justo. É o que acontece hoje. Se Deus descartasse todos os homens, ele estaria sendo justo. Mas acontece que ele tem um povo, ele escolheu um povo para ele. Então vamos nos aprofundar um pouco nessa palavra para que nós possamos compreender melhor essa questão da eleição soberana de Deus. É isso que está falando aqui. Deus vai abençoar um povo e Deus vai rejeitar outro. E isso Deus faz figuradamente nesses homens e depois vai acontecer na história. E aí depois vem para os nossos dias de hoje também, que está acontecendo a cada dia. Por quê? Porque Deus escolheu o seu povo na eternidade, Deus escolheu o seu povo antes que nós existíssemos, e o que acontece agora? Deus está aplicando a salvação no seu povo. Então, se você crer, é porque Deus escolheu você, Deus chamou você. Tá? Só para você ter uma ideia, né, do porquê que Deus escolheu o Jacó, nós temos um porquê. Paulo explica, Deus resolveu. Tá? Se você quer saber por que Deus escolheu Jacó e não Esaú, os dois eram maus. Sim, por que Deus escolheu Jacó? Porque ele quis. Essa é a questão. Ele é soberano, ele faz o que ele quiser com o que é dele. Quer ver isso? Abre lá em Romanos, no capítulo 9. Romanos capítulo 9. E aí você vai
compreender melhor o que eu estou falando. Não é invenção. Não foi o João Calvino que inventou, não foi... Nem o apóstolo Paulo não inventou. O apóstolo Paulo aqui ele vai estar simplesmente explicando o que aconteceu. Lembre-se que o Novo Testamento ele explica o Antigo. Muitos lá não conseguiram entender por que Deus fez isso. Deus tinha um propósito, claro. Deus tem um propósito em tudo que ele faz. O nosso Deus é um Deus sábio, ele é organizado, ele planeja tudo, todos os acontecimentos já foram planejados por ele. Então vamos lá em Romanos, abre a tua Bíblia, pode abrir, tranquilo. Capítulo Romanos 9. Eu dou esse tempo para você abrir, para você ver, para você acompanhar. Tá? Então, Romanos capítulo 9, e eu digo, não adianta que distorcer textos. Nós temos que ensinar o que a palavra está dizendo. Paulo, ele está falando aqui no capítulo 9 a respeito da salvação, ele está falando aqui a respeito da soberania de Deus. Então veja lá, Romanos 9, vamos pegar no versículo 10 a seguir. E não somente isso, mas também quando Rebeca concebeu de nosso pai Isaque. Então veja que o apóstolo Paulo está puxando aqui de Gênesis, ele está pegando essa referência em Gênesis para que ele possa explicar a respeito da soberania de Deus. Então ele fala que quando Rebeca concebeu do nosso pai Isaque, claro, ele chama pai de Isaque, o Isaque é de pai, o Isaque era o filho de Abraão, e Paulo, que também ele era um hebreu da tribo de Benjamim, e ele está falando que o Isaque aqui era o pai dele também, a respeito das coisas espirituais, porque o Isaque vai dar sequência à linhagem do Abraão. Então, o que aconteceu? Olha, e não somente isso, mas também quando Rebeca concebeu de nosso pai Isaque. Veja o versículo 11. Porque não tendo os filhos ainda nascido, nem tendo feito algo bom ou mal, para que o propósito de Deus pudesse permanecer segundo a eleição, não por obras, mas por aquele que chama. Está vendo aqui? Quer que eu leia de novo? Vamos ler de novo, só o versículo 11. Ó. Porque não tendo os filhos ainda nascido, nem tendo feito algo bom ou mal, para que o propósito de Deus pudesse permanecer segundo a eleição, não por obras, mas por aquele que chama. Me diga uma coisa. Está claro esse texto? Não está. O apóstolo Paulo está dizendo que Deus, ele chamou um deles. Nenhum dos dois tinha feito bem ou mal. Mas Deus, ele resolve chamar o Jacó para que o propósito de Deus pudesse permanecer segundo a eleição. Então Deus escolhe, Deus elege, ele resolve quem ele quer abençoar. Ele resolve com quem ele quer fazer uma aliança. Então, o que aconteceu aqui? Ele escolheu Jacó e aborreceu Esaú. Tá? E ele deixa bem claro que a eleição não é por obras. Não é por obras, mas por aquele que chama. Então, o chamado de Deus, o chamado eficaz, o chamado no coração, o chamado para a salvação, o chamado transformador de Deus, aquele chamado que muda a vida de uma pessoa. Não é pelas obras. Hoje tem alguns cristãos que acham que estão sendo salvos porque são bons, porque agora eles vão ao culto, porque agora eles devolvem o dízimo, porque dão uma oferta para a igreja. Isso não salva ninguém. Isso não salva. Sabe o que salva? Primeiro, o fato de Deus ter amado você antes que você nascesse. É isso que Paulo está dizendo. Deus amou o Jacó antes que o Jacó nascesse. Amou. Por mais que o Jacó depois errou, mentiu, fez tanta coisa estranha. Eu até quero convidar você a ir lá em Gênesis de novo, lá no capítulo 28. No capítulo 28. Vamos lá em Gênesis. Volta lá um pouquinho. Só para você ver quem era o Jacó. Como Deus não escolheu Jacó, porque o Jacó era um homem bom. Para você ver que Deus não escolheu o Jacó, porque o Jacó era
tinha feito alguma coisa que chamasse a atenção de Deus. Não, de jeito nenhum. Gênesis 28, lá no 20, 21 e 22. Então, antes desses 3 versículos aqui, o Jacó ele estava indo até a terra lá do Labão. A própria mãe dele falou para ele fugir, na verdade, do Esaú, que tinha planos de matá-lo. Então ele estava indo. E ele dorme, ele usa uma pedra de travesseiro e ele dorme. Então, durante o sono, Deus dá uma visão para ele. Ele vê uma escada, ele vê o Senhor falando com ele. Quando ele acorda, ele fala, puxa vida, só pode ser o Senhor, foi Deus que falou. Então, veja que no versículo, em outro dia nós vamos detalhar bem essa passagem, mas veja o que ele fala agora, depois disso. E Jacó jurou um juramento. Então, aqui ele fez um juramento, dizendo, se Deus for comigo e me guardar nesse caminho em que eu vou, e me der pão para comer e vestes para vestir, olha o que ele está dizendo. Se Deus for comigo, ele estava olhando algo muito terreno, assim. Se Deus abençoar, se Deus estiver com ele, se Deus der pão para ele comer, né? Deus guardar ele nesse caminho, Deus protegê-lo, Deus cuidar dele, enfim, é isso que ele está dizendo, né? E vestes para vestir, inclusive todas as bênçãos materiais, terrenas aqui. De modo que eu torne novamente a casa do meu pai em paz, então que o Senhor seja o meu Deus. Veja que Deus falou em sonho com ele, e agora ele está fazendo um acordo, está fazendo um juramento. Se Deus cuidar dele, der roupa, der comida, der tudo para ele, então o Senhor será o Deus dele. Irmãos, Deus chamou Abraão. Abraão ensina o Isaac. O Isaac cultuava a Deus. O Isaac já havia falado para ele sobre Deus. Mas você percebe que nitidamente que o Jacó não tinha nenhum compromisso com Deus. Ele não buscou a Deus. Não adorava a Deus. E mesmo após Deus falar para ele, agora ele vai falar o seguinte, Senhor, como se esse homem tivesse esse poder, eu escolho o Senhor, se o Senhor me der tudo que eu quero. Você lembra de alguma igreja moderna hoje assim? Se Deus me dá roupas, se Deus me dá comida, se Deus me dá dinheiro, se Deus me prosperar, aí ele será meu Deus. Uma pessoa dessa não entendeu o Evangelho, não conhece Deus, não sabe nada sobre Deus. Se você pensa assim, você não sabe nada sobre Deus. Se você acha que Deus vai te abençoar porque você, para tê-lo como Deus, coitadinho de Deus, né? Ele precisa muito de você. Você acha que Deus precisa de você? Jacó aqui parece que estava achando que Deus precisava dele. Se o Senhor me abençoar, me dar comida, me dar vestes, me proteger, eu vou ter ele como Deus. Grande coisa. Nós não somos nada. Miserável homem que sou, por causa do pecado. É um absurdo o que está acontecendo hoje. O problema é que daí o povinho gosta. Você não se converteu ainda e você gosta de ouvir isso. Você quer acreditar que se você der alguma coisa para Deus, Deus vai abençoar você como se Deus precisasse de você. Deus não precisa de você. Deus não precisa do teu dinheiro. Deus não precisa da tua oração. Deus não precisa do teu louvor. Deus não precisa de nada do que nós temos. Ele é Senhor de tudo, Ele é dono de tudo. Então veja o caráter do Jacó. Veja como aqui esse homem não era um homem com o coração voltado a Deus. Ele quer fazer um acordo com Deus. E ele ainda sendo o dono, ele indo à frente. Se o Senhor me der tudo isso, eu vou ter o Senhor como Deus. Já viu pessoas falar, olha Deus, se o Senhor me abençoar, se o Senhor me der um emprego, o primeiro salário vai ter teu. Deus não quer ter o primeiro salário. Deus não quer saber dessas coisas. Não estou falando que não é para ofertar ou qualquer coisa, depois alguém pode achar que eu estou falando, não estou falando isso. O que eu estou dizendo é que a nossa oferta não move uma ação de Deus, não. Deus, Ele nos escolheu e já nos abençoou. Então, se você for fazer alguma coisa para Deus, faça por amor a Ele. Não tentando negociar alguma coisa com Deus. Não queira ser uma pessoa odiada por Deus, uma pessoa que afronta Deus dessa forma. Deus
não está implorando pelo favor de ninguém. Deus não está implorando para que ninguém o sirva. Ele é o Criador de todas as coisas. Se Ele quiser destruir todo esse mundo e toda a humanidade, nos jogar fora, Ele está sendo justo, pois nós não somos merecedores de coisa alguma. Então, o que o Jacó faz aqui, tenta barganhar com Deus. Só para você ver. Aqui, até por esse texto que Paulo já tinha falado, Deus não escolheu Jacó porque Jacó era bom ou tinha algo de bom dentro dele. De jeito nenhum. Tanto que Jacó, nessa caminhada até a casa de Labão, quem procura ele é Deus, ele não procura o Senhor. Jacó não procura Deus. Deus procura Jacó e fala com Jacó através de sonho. E agora Jacó se acha a ponto de querer barganhar com Deus. E ainda ele continua no versículo 22, lá do capítulo 28 ainda, né? E esta pedra que tenho posto como um pilar será a casa de Deus, e de tudo o que tu me deres, eu certamente te darei o dízimo. Deus não está pedindo nada aqui. Ele está querendo fazer acordo com Deus. Ele está querendo barganhar com Deus. Não seja assim. Adore a Deus pelo que Deus é, pela sua santidade, pelos atributos tão santos de Deus. Aprenda quem é Deus. Não se deixe enganar por um falso evangelho. Não se deixe enganar por falsos mestres que iludem você para tomar o teu dinheiro. Não tem amor ao dinheiro. Jacó mostra que um amor ao dinheiro, um amor às coisas terrenas. Você desprenda dessas coisas. Sirva a Deus. Sirva a Deus de todo o teu coração. Você vai ver como você vai ser uma pessoa que vai caminhar com Deus. Você vai ver que você vai ser uma pessoa diferente, uma pessoa que ama, uma pessoa preocupada em servir ao teu Senhor. Então Jacó tenta fazer aqui um acordo com Deus para você ver. Ele está dizendo, se o Senhor fizer, então aí o Senhor vai ser meu Deus. Ou seja, ele não considerava o Senhor como Deus para ele. Ele está dizendo, se Deus abençoar, ele vai ter Deus como Deus. Sabe, Deus tinha tudo aqui para fulminar o Jacó e rejeitar o Jacó. Mas acontece que Deus tem os seus propósitos eternos. Deus não está pondo a mão na cabeça e pensando o que é que eu faço agora. Ele sabe o que fazer. Ele já determinou todos os acontecimentos. Ele está dando a direção. Você vê aqui o plano da redenção, todo ele direcionado por Deus. Deus é que chama. Paulo está dizendo isso. Aqueles que vão ser salvos, Deus é que chama. E você pode argumentar também, agora falando que essa palavra aqui é só, essa eleição é só da nação de Israel. Tá? A primeira coisa que eu quero te dizer, quando você prega, quando você ensina que o povo de Israel era o povo escolhido de Deus, você tem razão. E se você prega que Deus escolheu uma nação, porque você fala que Deus é injusto por escolher pessoas? Quando Deus escolheu Israel, Deus não rejeitou as outras nações? Responda a você mesmo. Deus escolheu a nação de Israel, inclusive para destruir nações ímpias, nações pagãs, nações que não adoravam ao Senhor. Então você mesmo fala que Deus escolheu Israel, porque agora você quer negar as Escrituras dizendo que Deus não escolhe pessoas para a salvação? Eu digo negar as Escrituras se você faz isso. Abra lá a Bíblia em Efésios, no capítulo 1. Abra a tua Bíblia lá e vamos ver o que o apóstolo Paulo vai falar a respeito. Efésios, capítulo 1. Eu acho que você já conhece, mas só que você quer dar um novo sentido, né? Um sentido totalmente distorcido, e daí você vai estar negando a palavra de Deus, você vai estar negando as Escrituras. O texto, a Bíblia aqui, ele não está trazendo algo oculto que só os super espirituais vão compreender. Não, é um texto claro. Veja Romanos aqui que eu li para você, eu acredito que ficou bem claro. Paulo está explicando o que aconteceu, que Deus escolheu Jacó e rejeitou Esaú, para que o propósito da soberania de Deus, segundo a eleição, ficasse firme.
É isso que ele está dizendo. Como que você vai entender essa palavra? Que forma que você vai interpretar essa palavra? Só você quer dar uma interpretação porque você quer negar a soberania de Deus da salvação? Então você está errado. Você está errado. Olha em Efésios 1, 4 e 5. Pode ler inteiro, capítulo 1, depois tranquilo. Isso aqui nós não temos tempo de estar lendo todo o capítulo. Então, Efésios 1, 4 e 5. Conforme ele nos escolheu, ele quem? Deus, estou falando de Deus. Conforme ele nos escolheu nele, tá, em Jesus, antes da fundação do mundo. O que está escrito aqui? Conforme ele nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Tem muita gente que quer estudar hebraico, grego, ótimo. Estude mesmo. É melhor, é muito bom conhecer os escritos originais. Mas aprenda a língua portuguesa também. Não adianta você falar o hebraico e o grego no Brasil e não conhecer a tua língua, a língua do teu país. A tradução aqui está correta. Vai lá no grego, veja, analise que não tem nada errado nessa tradução. Essa tradução aqui é King James 1611. Tá? Pega outras Bíblias, você vai ver que é o mesmo texto, a mesma coisa. Está traduzido corretamente. Não adianta falar, não, mas no grego está escrito diferente. Não está. Está certinho, está de acordo com essa tradução. Essa tradução aqui, inclusive, é uma tradução considerada excelente. Né? Bíblia King James 1611. Olha o que está escrito aqui. Conforme ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Ele quem? Deus. Nos escolheu nele em Jesus. Quando? Quando que Deus escolheu? Antes da fundação do mundo. Paulo não falou que Deus escolheu Jacó para que o propósito da eleição ficasse firme? Que propósito é esse? Esse propósito aqui, que a Bíblia nos ensina, isso aqui chama-se doutrina da eleição, e que é negada hoje por muitas pessoas, até mestres da palavra, que estão negando isso. Texto claro. Texto claríssimo. Sabe por que negam isso? Porque o homem fala, Deus é soberano. Mas quando a Bíblia fala que Deus é soberano a ponto de nos escolher para a salvação, aí o ser humano não quer. O homem, no seu orgulho, ele quer dizer, eu que resolvi. Ele quer ser um Jacó aqui, eu resolvo, eu vou à frente. Eu fiz um acordo com Deus. Fez nada. Fez nada. O apóstolo Paulo, no capítulo 3 de Romanos, ele fala que não há ninguém que busque. Ninguém. Ninguém que busque, não há ninguém que entenda. Então não vamos distorcer as Escrituras. Vamos fazer a coisa com seriedade. Não queira roubar a glória de Deus, usurpar a glória de Deus. Deus, ele é santo, ele não divide a glória com ninguém. Você sempre está falando isso, né? Mas na salvação, aí você quer tirar a glória de Deus. Daí você quer tirar a soberania de Deus. Por que você quer fazer isso? Seja verdadeiro. Leia os textos bíblicos, estude a palavra de Deus. Ou não pregue. Se você não quer estudar a palavra de Deus, não suba no púlpito para pregar. E não queira distorcer textos também. Não queira distorcer. Eu acho interessante você ler a Bíblia e quer falar, olha o que está escrito. Aí quando chega um texto desse, você vai falar, não é bem assim. Não é bem assim o quê? Está escrito, olha aqui, ó. Conforme nos escolheu nele antes da fundação do mundo, que devemos ser santos e sem culpa diante dele em amor. Não pense que a eleição anula o caráter do cristão. Pelo contrário. Os escolhidos de Deus, eles vão servir a Deus em santidade. Por isso nós somos escolhidos. Está falando aqui que nós somos escolhidos para servirmos o Senhor em amor, em santidade. Então não vem com esse papo também de que os calvinistas eles não pregam a santidade. Pregamos sim, porque a Bíblia prega. O texto aqui está dizendo que nós somos escolhidos para honrar a Deus, para sermos santos. E Deus demonstra o seu amor em nós. Então nós não vamos viver em santidade, eu quero ser santo, vou com medo de perder a salvação. Não. Nós vamos viver em santidade. Nós vamos buscar ao Senhor. Nós vamos lutar contra o pecado, porque nós amamos a Deus. E Ele pôs o seu Espírito dentro de nós. E o Espírito Santo, veja, o Espírito Santo, Ele é santo, Ele é puro, Ele vai nos levar à santificação.
nós vamos sentir o peso do pecado, nós vamos lutar contra o pecado. Então, se você pensa que você é salvo porque você é santo, porque você é bom, então Jesus não precisava morrer na cruz por você. Você é tão bom que você não precisa da morte de Jesus Cristo para te justificar. Para você talvez bastaria Jesus vir e fazer o sermão do monte, você ouviria e, puxa, eu sou tudo isso. Eu faço exatamente como Jesus fez, sempre fiz. Não sejamos hipócritas. Nós não somos salvos pela nossa bondade. Você não é salvo pela tua bondade. Você não é salvo pelo teu caráter santo. Você não tem isso. Nós não temos isso. O próprio apóstolo Paulo, ele falou que ele era o pior dos pecadores. Nós temos que nos considerar, sim, o pior dos pecadores. Não fomos chamados por algum bem que nós fizemos. Nós somos chamados porque o Senhor nos amou antes da fundação do mundo. E aí ele continua no versículo 5, e nos predestinou. O que é predestinar, hein? Essa palavra, predestinar, no grego, predestinar. Predestinar. Um destino antecipado. Deus já nos deu um destino. Antes que nós existíssemos, Deus já nos predestinou para a salvação. Por isso que você crê. Não é porque você de repente levantou uma bela manhã de domingo e viu o sol todo bonito e falou, Deus, eu vou te servir. O Jacó queria fazer, Deus, sabe de uma coisa? Se o Senhor me abençoar, aí eu vou te servir. De repente um dia você se viu abençoado por Deus, sabe de uma coisa? Eu tenho tudo, eu tenho família, eu vou te servir. Não é assim que acontece. O novo nascimento, a conversão é um milagre de Deus. É por isso que nós oramos. É por isso que você intercede pelos teus parentes, para aquelas pessoas que ainda não creem em Jesus, segundo as Escrituras. Eu falo segundo as Escrituras, tem um monte de gente que fala que crê em Jesus, mas quando você vai falar da Bíblia, eles não querem saber. Eles não querem falar de Jesus, não querem saber de nada, e dizem que são cristãos. É mentira. O cristão, ele ama falar de Jesus. Ele ama a palavra de Deus. Então aqui, nos predestinou para filhos de adoção. Nos predestinou. Então, você já tem um destino, você já foi predestinado por Deus para ir para onde Ele quer te levar. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo a complacência da sua vontade, ou segundo o beneplácito, ou segundo a aprovação da sua vontade, enfim, é segundo o seu querer mesmo, é isso. Você é salvo porque Deus quis te salvar. Jesus não disse lá em João no capítulo 5, eu dou a vida a quem eu quiser dar. Ele é o Senhor, não somos nós. Vamos compreender isso então. Que Paulo explica o que aconteceu com Esaú e Jacó, e ele fala por que Deus escolheu, é para que ficasse firme o propósito soberano da eleição de Deus. Então, quer saber então por que Deus escolheu Jacó? Porque ele quis demonstrar o seu poder, a sua soberanidade. Deus, ele está dizendo para mim e para você, eu é que sei o que eu faço. Eu é que sei. E se você argumentar ainda que Deus escolheu aqui a nação de Israel, essa palavra Deus está falando só sobre a nação de Israel, não, ele não está. No próprio, volte lá em Romanos no capítulo 9, volta lá. Vamos encontrar aqui, agora no versículo 22, versículo 22, Romanos 9, 22. Você vai ver, eu vou explicar para você que Deus, o apóstolo Paulo não está falando aqui somente da escolha soberana de Deus a respeito de Jacó e Esaú, a respeito de Israel e Edom. Não. Deus está falando disso também. Mas ele está falando aqui da salvação. Veja, esse é Deus, no versículo 22, esse é Deus disposto a demonstrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a destruição, para que ele também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que antes ele já preparou para a glória. Então veja, tem dois tipos de pessoas. Aqueles que Deus vai demonstrar a sua ira, a sua justiça,
e aqueles que Deus preparou para demonstrar ali a sua misericórdia. Até nós, veja, olha, 24, ele está falando tudo isso, ó, até nós, a quem ele chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Assim como ele também diz em Oséias, eu os chamei meu povo, os quais não eram meu povo, e amada a que não era amada. Então veja que Deus está nos mostrando através da sua palavra que Deus chamou tanto, aqui Paulo está falando da nação dele, de Israel, como também os gentios. Também os gentios. Por quê? Hoje nós somos um só povo. Foi rompida aquela barreira, aquela separação. Hoje nós somos unidos com a nação de Israel, unidos em Cristo. Nós somos um povo só. Deus tem uma igreja, um povo. Aquele povo que Jesus Cristo estava intercedendo lá em João 17. Eu rogo ao Senhor, não pelos que estão no mundo, mas eu rogo por aqueles que o Senhor me deu. Veja, a Bíblia é clara nesse assunto. Então, quando você olha Gênesis ali, vendo Deus demonstrando a sua soberanidade, vendo Deus demonstrando o seu caráter santo, Deus demonstrando o seu poder, Deus demonstrando que Ele faz o que Ele quiser com as suas criaturas, é isso. Você precisa simplesmente ouvir, receber essa palavra e se humilhar diante de Deus. Você que é salvo, essa palavra aniquila teu orgulho. Nenhum de nós pode se vangloriar dizendo, não, eu resolvi. Deus precisava de mim. Eu tomei uma decisão. Nada disso. A própria palavra de Deus fala que o homem, ele rejeita Deus, não há ninguém que busque. E que nós somos destituídos da glória de Deus também. Romanos 3, 23. Veja, é só você ler a Bíblia. O nosso orgulho vai sendo aniquilado. Nós vamos sendo, assim, humilhados, na verdade, pelo Evangelho. Ao mesmo ponto que nós somos humilhados, que a nossa carne vai se derretendo diante do Senhor, ao mesmo tempo nós vamos engrandecendo a Deus, nós vamos conhecendo ao Senhor que nós servimos, nós vamos louvando a Deus, e aí nós louvamos com muito mais vontade. Nós louvamos a um Deus que realmente é soberano, que realmente é um Deus misericordioso, que é um Deus que demonstra o seu amor quando Ele nos chamou, quando Ele nos elegeu. É um Deus que demonstra o seu amor quando Ele dá o seu Filho para salvar o seu povo, para salvar a sua igreja. Jesus vem e morre pelo seu povo, Ele morre pela sua igreja, Ele diz, eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Então Deus tem um povo. E se você já faz parte desse povo, se você honra Jesus, se você ama Jesus, se você crê no Evangelho, graças a Deus por isso. Se você não crê ainda, ouça a palavra de Deus. Jesus disse, vinde a mim. Quando você ouve a palavra de Deus, ou se é que você ouve, é porque você realmente é uma pessoa de Deus. Se você crê na Bíblia, você está demonstrando que você é uma pessoa que é escolhida por Deus. Deus mudou o teu coração, Deus transformou a tua vida. Agora o que você precisa fazer é andar atrás de Jesus, andar em obediência a Cristo, honrando a Ele, servindo a Ele. Isso é a prática da eleição. A santidade é a prática da eleição, a santificação é a prática da eleição. Se realmente você é um filho de Deus, você precisa se parecer com Deus. É o que o apóstolo Pedro fala no capítulo 1. Pedro, né? 1 Pedro, no capítulo 1, ele vai falar, se você é filho de Deus, então você tem que andar como filho de Deus. Então é isso, sabe, meu irmão? É isso. Creia em Jesus. Creia em Jesus e saiba que Deus, nesse governo soberano dele, Ele comanda todas as coisas. Desde as mais pequenininhas até as coisas maiores. Então confie em Deus. Nós lemos a Bíblia e nós aprendemos cada vez mais confiar no Senhor. Ele faz tudo o que lhe apraz. Fale com Deus. Apresente a tua vida diante de Deus. Faça como fez Rebeca aqui. Deus, estou em dúvida. Tem uma dúvida dentro de mim. Eu quero saber do Senhor. Fale com Deus. Ore. Abra a Bíblia. Leia a palavra de Deus. E com toda certeza você vai ter a resposta que você precisa. Que Deus abençoe.